Mas é muito importante, quem trabalha com isso, deixa muito claro para o paciente, olha, a gente precisa ter uma preparação. A mesma coisa com a cannabis. Eu tenho toda uma preparação com os meus pacientes. Isso aqui eu dei para você porque é uma das coisas. Não tem como a gente querer buscar a saúde de um paciente, por exemplo, que tem dor, se ele está fazendo consumo de leite e derivados, porque são inflamatórios. Leite de vaca, eu sugiro os meus pacientes substituírem por leites, por exemplo, leite de coco em pó, leite de castanha. Um outro componente que é extremamente inflamatório, o glúten. Ah, é? Não sabia que era ruim assim. Pô. Aí eu tinha um monte de paciente que usava cannabis, melhorava um pouco, mas... E eu só tenho paciente crônico, grave e refratário. Ninguém vai no meu consultório para fazer um preventivo. O que é refratário? Refratário que já tentou várias terapias tá. e não saiu do lugar. E aí eu tenho muito paciente autista. E os pacientes autistas são extremamente sensíveis. Então, a mãe de um autista... Eu tenho, não todos, né? Mas eu tenho mãe de paciente meu que fala, eu sei quando meu filho foi pra rua e comeu leite ou glúten. Que eles fica exacerbado isso. Então eu percebi que esses pacientes, quando eu comecei a mudar a alimentação deles, antes de chegar o produto derivado de cannabis na casa deles, eles já estavam 50% menor. Eu falei, então é isso. E aí comecei a estudar mais, medicina integrativa, alimentos funcionais. E aí foi o que mudou a minha prática clínica. Então é combinação, então. Não é só... Não é só cannabis. Não é só cannabis. Mas ela tem um efeito... Tripé. Mas ela tem um efeito... Só ela já... Ajuda. Até ajuda nessa transformação. Eu menciono que é um tripé. É o pensamento, alimento e movimento. Isso adaptado, tem um doutor que é muito inteligente no Sul, doutor Pedro Chestats, que fala desse PAN. Eu adaptei junto com medicina do estilo de vida, algumas experiências minhas. Então, no P de pensamento, é uma construção de resiliência, melhora da saúde mental do paciente, diminuição de estressores... melhora da autoestima, porque, Vilela, não adianta, se o seu estressor que tá te deixando acordado é o seu emprego, que você tá sofrendo assédio moral, você pode tomar a cannabis que você quiser, colhida pelas velhas virgens do Himalaia. Nossa! E bateu a porta bem na hora, não sei se apareceu o barulho. Que susto, mano! Espero que as velhas virgens do Himalaia não me escutaram. Caramba, você falou nas velhas virgens do Himalaia, a resposta veio na hora aí. Foi. Mas é isso, não adianta, não tem cannabis ou Rivotril que sustente se você tá com esse estressor. Outra coisa, quem tem depressão e não trabalha a sua autoestima. Seu desafio é a autoestima. E tem várias formas de você fazer isso de graça, tá? Por exemplo... ficar repetindo na frente do espelho o que você quer ser quando você crescer. Olha, eu quero ser uma intelectual atlética. A lavagem cerebral é extremamente efetiva. É uma técnica muito boa. De você falar pro seu cérebro... Acredita. Tudo que a gente fala é o suficiente pro nosso cérebro, a gente acredita. Bom ou ruim? Então essa é uma. Outra é, por exemplo, meditação guiada. E não é, assim... espiritualístico, não é nada disso. Não. É para produção mesmo. Tem um aplicativo que chama Headspace, que eu prescrevo para os meus pacientes. E isso ajuda muito eles com... Head de cabeça? Heads de cabeça e space de espaço. Tem até agora uma animação no Netflix com esse aplicativo. Eles fizeram como se fosse um filminho. No Netflix. E aí você aprende também consciência corporal com isso. Então, esse é o P, tá? O alimento. A minha sugestão para os pacientes é substituição. Então, leite, por exemplo, substituir por leites veganos, por exemplo. O glúten, pão sem glúten. Que é o pão integral? Não. Não, integral não é, né? Não. Qual que é o pão sem glúten? É um pão sem glúten. Ele fala... No supermercado você vê isso. Tá. Sem glúten. E massa também, tá? Antes não tinha, isso era tão difícil de achar, agora a gente já acha. Pão e massa sem glúten. Queijo pra mim foi o mais difícil, tá? Vai ser um monte de queijo legal agora. Tá no iFood, eles entregam, tá? Pô, bom saber. E eu sou família italiana, então farinha branca pra mim faz mal pra caramba. Assim. Mas é isso. O que tem na farinha branca? É o glúten. É o glúten? É o glúten. É do mal. Glúten é do mal.
Ah, achei que a farinha branca era a farinha branca o problema. Então é o glúten. É, o glúten. Então, a pizza é do mal. Também tem o glúten. Tem, mas às vezes tem pizza sem glúten, eu não conheço, tá? Tem, a gente já pediu aqui. Ah, maravilha. Então é isso. Não precisa ser celíaco, ter doença celíaca para ser inflamado pelo glúten. A gente pode até não perceber. Tem gente que come uma pizza hoje e vai ter uma dor de cabeça daqui 3 dias. Aí não liga o lé com cré. Exatamente. É isso aí. Comigo eu tenho azia quando eu como essas coisas. Uma azia pesada, assim. Mas é isso. É subclínico, aparece só um pouquinho. Para saber. Não, você só precisa não comer mais. Não precisa. Se eu como e eu passo mal, é por causa disso. Faz mal para todo mundo o glúten. Porque tem o potencial de inflamar o nosso intestino. Não faz bem. Não faz bem para as pessoas. Para ninguém. Para ninguém faz bem o glúten. Para umas pessoas faz mais mal e outras tem gente que percebe na hora, tem gente que vai perceber daqui 3 dias, tem gente que nunca vai ligar o lé com cré. Talvez a pessoa não vai perceber nunca e tá ali uma inflamação basal, baixinha e que tá incomodando. Por exemplo, o leite. Tem CIDs, que são códigos internacionais de doença, conectados com leite. Agora, uma comida que tem códigos internacionais devia ser evitado, né? Outra coisa, o leite é do bezerro. A gente nem a vaca quer o leite da vaca. Ninguém vê uma vaca tentando mamar na teta da outra vaca. Não é natural de que se for. Talvez você ache esse tipo de coisa, né? Porque ela tem tudo. Imagina a vaca abaixando pra... Caramba, que bizarro. Talvez tenha alguma vaca bizarra por aí. Que tenha tentado, mas é verdade, né? Mas é porque não faz bem. Fica inflamado, a gente não tá preparado para lidar com as proteínas do leite, a gente não tem aquelas enzimas igual o bezerro tem, nem a vaca não tem. Então tá, essa é uma outra questão da comida, da alimentação. Açúcar e adoçante, também inflamatório. Uma sugestão seria a substituição por calda de agave. Já ouviu falar do agave? Não. É a planta da tequila. Ah, tá. Bem grandona, demora 6 inclusive. anos lá para crescer. E assim, é um índice glicêmico menor. Esse índice glicêmico, ele faz a diferença disso nos picos depois que você faz o uso, né, do açúcar. Então, é uma forma um pouco menos danosa. Tâmaras também é interessante nesse caso. Por causa do açúcar? Tâmara tem um docinho. Tem. Aí é bom para substituir, entendeu? Só para você não ir no açúcar e no adoçante, uma tâmara para dar um gocinho. Também não adianta. Não. Tudo que é industrializado a gente tem que pensar 5 vezes. E isso vicia. A gente consome, igual o brasileiro acha que um café da manhã legal é um suco de laranja, um pão com queijo, um pão com margarina e queijo branco. Tudo é veneno. O açúcar, o suco de laranja é frutose pura. Não, mesmo sem açúcar. A natureza fez a fruta junto com a fibra exatamente para ter um equilíbrio. Se a gente espreme a laranja, a gente está tirando toda a fibra da laranja e a gente deixa a frutose. Frutose é açúcar. É o açúcar da planta. É o açúcar da fruta. Então você está comendo açúcar. Então as pessoas não estão sabendo que é ruim. Porque parece natural, parece uma coisa saudável. Eu caí nessa também, muitos anos. Então, comidas industrializadas, qual é o desafio? Eles nem sempre colocam a etiqueta o que tem exatamente. Então, pode ter corante, pode ter preservante. Então, esses são um dos pontos principais assim, que eu falo para os meus pacientes fazerem substituições. E no último, o M de movimento. Algum tipo de movimento. Se a pessoa conseguir correr, maravilhoso. Mas se ela não conseguir, que ela mexe o braço, dá 40 voltas em volta da sua mesa, não precisa roupinha da Nike, não precisa membership da Bodytech, não precisa nem da faixinha do cabelo. É só colocar a roupa que você tá mesmo e dar uma volta na mesa. Então tem formas de fazer isso. E tem tipos de exercícios que você consegue fazer curtinho, tipo HIIT, que fala, HIT. E você faz 20 minutos, é intenso, e você chega lá. Então, essa preparação que eu mencionei para você é essencial num paciente que está buscando melhor qualidade de vida, porque senão a gente está enxugando o gelo, Vilela. O cannabis está ajudando a diminuir a inflamação, aí você está comendo glúten todo dia, sem nem saber que aquilo está fazendo mal para você. Mas foi uma jornada, tá, para eu descobrir isso aí. Eu não descobri isso na faculdade, não.